Bom, pessoal, tudo bom? Nós tínhamos parado nesse exemplo aqui na aula passada, né? A gente tinha determinado o tamanho da sapata. A gente chegou na concepção de que uma sapata de 400 por 320, ela iria atender, né? 400 por 320, ela atenderia a essa carga aqui de 3.500 kN, a esse pilar com essas configurações e para uma tensão admissível do solo de 0,3 MPa. Então, o próximo passo agora é a gente conseguir determinar a área de aço, tá? Porque essas aqui são as dimensões físicas da sapata. Como a gente sabe, a sapata tem uma área de aço, uma armação de aço, né? Então, a gente tem que conseguir determinar a área de aço, tanto para uma direção quanto para outra. Então, vamos lá. A configuração espacial, então, de uma sapata, ela vai ser baseada de acordo com esse esqueminha aqui, ó. Retomando, o lado maior do pilar eu vou chamar de lado A0, o lado menor do pilar eu vou chamar de lado B0. Seguindo essa nomenclatura, o lado maior da sapata eu vou chamar de lado A e o lado menor de lado B, beleza? Olhando aqui a seção transversal, nós temos que encontrar a altura dessa sapata, né? A altura do espelho da sapata, onde vai se iniciar o ponto de inclinação. E se eu souber qual é o valor de cobrimento que eu tenho que assumir, eu consigo encontrar o valor da altura útil da sapata, certo? Beleza. Então, para eu determinar essa altura útil, eu vou utilizar das próprias dimensões da sapata dentro de 3 critérios. Então, a altura útil, ela vai ser o maior valor entre o lado A da sapata menos o lado A do pilar dividido por 4. Ou o lado B menos da sapata menos o lado B do pilar dividido por 4. Ou ainda 1,44 raiz da carga que está sendo aplicada dividido pela tensão admissível. Tensão A. Onde a tensão A é igual a 0,85 vezes o FCK dividido por 1,96, beleza? Determinando esses parâmetros, eu vou escolher aqui qual que é o maior e vou assumir como sendo o meu valor de altura útil, certo? A altura total, então, da sapata, ela vai ser nada mais do que a altura útil mais o valor do cobrimento, tá? O que é altura útil? A altura útil sempre vai ser a diferença entre a parte superior do elemento até o ponto onde vão ser aplicadas as minhas armaduras, tá? Então, até esse ponto aqui, que é o ponto de aplicação da minha armadura. A taxa, então, a tensão no ponto X, na direção X, vão ser a carga que está sendo aplicada em função dos parâmetros da direção X dividido por 8 da altura útil. E a tensão no lado Y vai ser em função dos parâmetros da direção Y, que são os parâmetros B, né? Carga e também da altura útil. Utilizando esses dois parâmetros de tensão, eu consigo encontrar então a área de aço na direção X e a área de aço na direção Y. Então, a área de aço na direção X aqui vai ser representativa da armadura do lado A e na direção Y representativa da armadura do lado B, ok? Isso porque a minha coordenada aqui desse esquema, o A está em X e o B está em Y. Se essa estrutura de sapata estiver virada ao contrário, né? Isso tudo aqui vai mudar. Então, essas nomenclaturas são relativas a essa representação. Em planta, isso aqui pode se inverter, mas os parâmetros aqui que eu vou utilizar não mudam, ok? Então, vamos continuar o exemplo 3, já que a gente já determinou o tamanho da sapata, a gente consegue, então, determinar a área de aço, certo? Então, é o mesmo exemplo, a sapata nós já sabemos o tamanho, ele pede para determinar a altura da sapata, a taxa de aço e pede para adotar CA50, FCK de 20 e cobrimento de 5 centímetros.
Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no meio. E a gente vai começar a desenvolver aí esse exercício, né? Lembrando, então, né, novamente, que no exercício anterior, que é o mesmo, né, esse aqui é só continuação, então vou colocar continuando. O exemplo 3, ok? Então, eu tinha dimensão dessa sapata de 400 por 320, sendo 400 o maior lado e 320 o menor lado, certo? Ok, já consigo mais ou menos fazer um rascunho do que seria essa situação, tá? Então, eu teria a minha sapata aqui de 400 por 320. O pilar aqui, ele tinha dimensão, se eu não me engano, de 40 por 90. Esse pilar aqui do meio da sapata era 40 por 90. E aí a gente viu que a sapata teria esta configuração, sendo que aqui, eu até coloquei no outro exemplo, esse espaçamento aqui, onde que se inicia a inclinação da sapata, é sempre de 2,5, tá? É um valor aí típico de construção, para facilitar a construção da inclinação, beleza? De todos os lados, tá? Isso de todos os lados. Então, ele pede para encontrar a altura da sapata em perspectiva. Se eu desenhar isso aqui em perspectiva, eu vou ter aqui, né, a seção, né, em perspectiva. Então, um tangente que desce e isso aqui, né. Mais ou menos essa característica aqui. Então, ele pede para determinar qual que é a altura dessa sapata. Eu preciso saber da altura, porque eu preciso saber qual é o volume de concreto que eu vou utilizar aqui, né? Então, a armadura, ela vai estar disposta sempre na parte inferior aqui, tá? Então, eu tenho a armadura disposta nesse local. A altura útil, então, vai ser do centro da armadura até a parte superior da sapata, certo? E eu vou determinar, então, quais são esses valores. Para encontrar a altura útil da sapata, eu tenho que encontrar o maior valor entre A menos A0 dividido por 4 ou B menos B0 dividido por 4 ou 1,44 raiz da carga dividido pela tensão no ponto A, né? Onde a tensão em A, ela pode ser reduzida por 0,85, valor do FCK dividido por 1,96. Onde, no exercício, ele deu pra gente qual é o valor do FCK, né? O valor do FCK, no enunciado, ele era de 20 MPa. E também ele deu que é um CA50 que é para ser utilizado aqui, certo? Beleza, então é só a gente substituir aqui para a gente conseguir encontrar qual é o maior valor desses aqui e a gente assumir como sendo a altura útil. Então aqui, ó, A é o maior lado da minha sapata, então é 400. A0 é o maior lado do pilar, então é 90, dividido por 4.
Então, eu vou ter, calculando isso aqui, 77,5 centímetros. B é o menor lado da sapata, então é 320, menos B0, que é 40, né? Que é o menor lado do pilar, dividido por 4. Calculando isso aqui, a gente vai ter 70 centímetros. E agora, por último aqui, essa última afirmação, né? Vou fazer aqui embaixo, né? Que não cabe ali do ladinho. 1,44, raiz da carga P, que é 3.500, né? Vou colocar mais uma observação aqui, que a carga P é 3.500, para a gente não esquecer. Dividida pela tensão em A, que é 0,85 vezes o FCK. Aqui, o FCK está em MPa, tá? Para eu transformar ele e inserir aqui na minha equação, basta eu dividir por 10, né? Então, aqui eu tenho 2 kN por centímetro quadrado. Centímetro quadrado, não fica muito bom não, mas é centímetro quadrado, tá? Então, multiplicado por 2, dividido por 1,96, porque aqui está saindo tudo em centímetro. Isso aqui, se eu fizer esse cálculo, eu vou obter 91,5 centímetros. Qual desses três aqui é o maior? É 91,5, né? 91,5 é mais ou menos 92, tá? Para facilitar aqui a altura útil, para a gente não ficar fazendo cálculo quebrado. O maior desses valores aqui, desse, o maior é o 92. Então, a altura útil eu vou assumir como sendo 92, ok? Bom, então a altura total da sapata vai ser a altura total vai ser H, né? É a altura útil mais o cobrimento. O exercício deu pra gente que o cobrimento ele é de 5 centímetros. É isso mesmo? Deixa eu verificar. 5 centímetros de cobrimento. Ok. Então, a altura útil é 92, mais o cobrimento que é de 5. Eu vou colocar aqui a informação. Esqueci de colocar aqui, que é importante a gente deixar no começo do exercício tudo certo. Altura útil, então, 97 centímetros. Aí, ó. Determinei a última dimensão que faltava para minha sapata, certo? Agora, eu já posso calcular a taxa de aço para poder dar procedimento ao cálculo da armadura. Atenção nos dois lados. Então, vamos lá, né? Atenção. Em X vai ser carga P vezes diferença entre lado maior da sapata menos lado menor do pilar, dividido por 8 vezes D. Então, P é 3.500, né? Lado maior em A é 400, menos lado menor maior do pilar é 90, dividido por 8 vezes a altura útil D, que eu calculei aqui, ó, né, 92. Então, eu vou ter um valor de, arredondado já, 1.474 km. Vou fazer a mesma coisa para a direção Y. Na direção Y, os parâmetros aqui mudam, né? Na direção B, né? Parâmetros de B. Então, a carga não muda, é 3.500, B é 320, lado menor B é 40, dividido aqui por 8 vezes a altura útil, que é 92, certo? Calculando aqui, já posso pôr arredondado também, dá 1.332 kN, beleza? Vou até circular aqui para a gente enxergar melhor a resposta. E posse desses parâmetros, né, dessa tensão aí, essa força em X e força em Y, nós conseguimos calcular
a área de aço. Então, a área de aço para a direção X, da armadura X, vai ser 161 vezes força em X, né, tensão, dividido pelo FYK. Ok, substituindo 161 vezes 1.474, o FYK é CA50, né? Então, aqui, 50. Calculando isso aqui, eu vou ter que a área de aço é de 47,5 centímetros quadrados. Beleza, encontrei a área de aço para a direção X. Na direção Y, eu vou ter 161 vezes PY também dividido pelo FYK, substituindo, né, 1.332 dividido também pelo CA50. Eu vou chegar numa área de aço de 42,9 centímetros quadrados. O que eu tenho que fazer depois disso aqui? O mesmo procedimento que é feito lá em concreto armado. Eu vou definir qual é o aço que eu vou usar e encontro o número de barras, certo? Então, o próximo passo é o detalhamento. Não vou fazer aqui, porque isso segue o passo a passo de concreto armado, tá? Número de barras, e aí tudo isso vocês já estudaram bastante, beleza? Certo, pessoal? Isso tudo em relação à área de aço. E agora, então, a gente já pode pular para o próximo exemplo. Então, existem também os pilares em formato especial. Tá? Como que a gente vai fazer o dimensionamento de sapata para um pilar que tem formato L, ou Z, ou U, né? Ou, sei lá, W? Nós temos que verificar o centro de gravidade desse pilar, porque é importante saber qual é o centro de gravidade do pilar, para que a minha sapata esteja alinhada com esse centro de gravidade e não seja gerado um momento fletor, certo? Então, eu vou substituir esse pilar real, que tem um formato diferente, né, um formato especial, por um outro formato fictício, né? Esse formato fictício, ele é um formato retangular, né, simples, que vai estar circunscrito nesse formato especial. E com os centros de gravidade alinhados. Como que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa forma, esse exemplo aqui, que é uma forma em L, que é bem parecido com o exemplo que está lá na lista de exercícios de vocês. Eu vou ter que calcular qual é o centro de gravidade deste pilar, que no caso é aqui, ó, tá até para fora da figura. E aí, baseado nesse centro de gravidade, eu vou subscrever um pilar fictício, que é essa área de influência aqui, certo? Para eu conseguir traçar o resto das formas, eu vou precisar fazer isso de forma espelhada, né? Então, tudo que tiver pro lado de cá, por exemplo, se essa dimensão toda ela é B, a partir do centro de gravidade do pilar, eu tenho B2 e B dividido por 2 e B dividido por 2, tá? Isso de forma igualitária. Então, para formas de casos especiais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o centro de gravidade do pilar, depois fazer uma direção fictícia e, por fim, jogar as direções calculadas da sapata, certo? Então, vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo, porque só a gente fazendo exemplo é que a gente consegue fixar bem o conteúdo. Então, exemplo 4, pessoal, é para definir as dimensões de uma sapata para o pilar ao lado. Então, o pilar ele tem esse formato aí em U, tá?
A carga que está sendo aplicada nesse pilar é de 3.000 kN e ele tem tensão admissível de 0,2 MPa. Então, o primeiro passo para a gente conseguir encontrar o centro de gravidade desse pilar, que é o primordial, né, para a gente conseguir alinhar a sapata a esse centro de gravidade, é a gente dividir a figura de acordo com o esquema de determinação do centro de gravidade. Então, para essa forma, é mais fácil a gente dividir a figura em 3. Primeira coisa, além da divisão das figuras, é definir qual é o nosso ponto 00. Tá? Então, primeira coisa, eu vou definir um ponto que vai ser o meu ponto de partida. Tem aqui as coordenadas, tá? X e Y. Eu vou definir um ponto que vai ser o meu ponto 0 em X e 0 em Y. Então, o meu 00 tá aqui. Aí, eu vou utilizar as equações de definição de forma lá de resistência dos materiais, de definição de centro de gravidade, para conseguir encontrar o centro de gravidade dessa figura. Então, o centro de gravidade na direção X, ele vai ser o quê? O somatório das áreas vezes a direção X a partir do ponto 00 de cada uma das figuras. Então, são 3 figuras, aqui eu vou ter 3 áreas diferentes, dividido pelo somatório das 3 áreas, certo? A mesma coisa na direção Y, só que agora, ao invés de esse D aqui ser nessa direção, ele vai contabilizar aqui nessa direção, beleza? Então, a gente vai fazer mais ou menos, nós vamos desenvolver esse exercício, né? Vamos ver como vai ser o desenvolvimento desse exercício. Vamos lá. Vou pegar aqui só para eu conseguir desenhar a forma, né, o formato da figura, depois eu aumento a tela novamente. Então, eu vou ter uma coordenada em Y, uma coordenada em X. Aí, a minha figura, ela tem, a primeira figura, né, vou desenhar, ela tem 35 de lado por 145 de altura. Então, 35 por 145. Lembrando que o meu ponto 00 é aqui, ó. 0, 0. Beleza? A próxima figura, vou mudar de cor. Essa figura aí é a figura 1, né? A próxima é de dimensão 65 por 25. Figura número 2. E a terceira figura, ela tem as mesmas dimensões da primeira figura, né? Porque ela é semelhante. E também é 35 por 145. Beleza, então agora a gente tem que encontrar as alturas e o centro de gravidade. Então, a primeira coisa. Então, agora eu vou abrir aqui para ficar um pouquinho maior, né, de vocês enxergarem. Então, a primeira coisa é definir as coordenadas do centro de gravidade, certo? Então, para eu definir as coordenadas do centro de gravidade, existem as equações ali que vêm lá de resistência de materiais. Então, a coordenada em x do centro de gravidade, ela é o somatório das áreas vezes as distâncias, dividido pelo somatório das áreas. Então, vou subir aqui um pouquinho.
Bom, então agora é só substituir, tá? Então, ó, xg vai ser igual ao somatório das áreas vezes as distâncias a partir do ponto 0, 0. Então, o dx da figura 1 é do meio da figura 1, do centro de gravidade da figura 1 até o 0, 0. Da figura 2, do meio até o 0, 0. E da figura 3, do meio até o 0, 0. Então, vamos lá. Primeira figura, a área é 35 vezes 145, né? Tudo isso aqui multiplica pelo D, que é metade de 35, certo? Da meio da figura até lá. Então, 35 dividido por 2, certo? Mais a área da figura 2, que é 25 vezes 65, que multiplica 65 dividido por 2 mais 35, que é o que falta para chegar lá no 0, 0. E a figura 3, que é a área é 35 vezes 145, multiplicado pela metade de 35, né? Mais 65, mais 35. Então, é 35 dividido por 2, mais 65 e mais 35. Isso aqui, assim, certo? Tudo isso aqui dividido pelo somatório das áreas, né? Então, o somatório das áreas das figuras. Primeira figura, mais segunda figura, mais terceira figura. Beleza? Então, vamos lá. Por partes a gente vai ter. Aqui, 88. 118,5 mais 109,87,5 mais 596,12,5 dividido 55 mais 1,5 mais 55. Tá, simplificando, né? (67,5 centímetros). Então, eu vou ter a distância x. Opa, pessoal, tá faltando aqui, né? A distância x, ela vai ser calculada do ponto 0, 0 a 67,5. O que a gente já poderia prever, porque a minha figura, ela é uma figura simétrica, né? Então, consequentemente, o meu ponto x está exatamente aqui, no meio, tá? Eu tenho que encontrar agora o ponto y, né? Mas se não fosse simétrico, eu teria que fazer exatamente esse cálculo aqui, beleza? Então, vamos lá. Para a distância y, a equação é bem parecida. Eu vou ter o somatório das áreas vezes a distância y dividido pelo somatório das áreas, certo? Ó, vamos dar uma olhada então qual é a distância que eu vou ter que avaliar. Eu vou ter que avaliar a distância do ponto 0, 0 até o ponto y, que é o centro de gravidade da figura 1. Então, vai ser
que consequentemente é o mesmo centro de gravidade da figura 3, né? Então, vai ser essa distância aqui, ok? E o da figura 2 é essa distânciazinha aqui. Então, é 145 dividido por 2 aqui e 25 dividido por 2 aqui. Normal. Então, o meu YG vai ser a área da primeira figura, que é 35 vezes 145, dividido por 145 dividido por 2, ok? Mais a área da segunda figura, vezes 25 dividido por 2, mais a área da terceira figura, vezes a mesma distância, que é 145 dividido por 2, beleza? Tudo isso dividido pela mesma somatória aqui, né? Então, já vou até simplificar, né? 5.075 mais 1.625 mais 5.075. Ok, então vamos calcular. Opa, aqui não é isso aqui não, é 3.600. Dividido pela mesma coisa, né? Só passar para baixo aqui. Simplificando, né? A gente vai chegar em 3.707. 64,2, certo? Então, eu tenho aqui as duas coordenadas, né, de centro de gravidade, ok? Se eu pegar, então, o meu esqueminha aqui de aqui, eu sei que o meu centro de gravidade em X está bem no centro, né? E o meu centro de gravidade em Y, ele vai estar... Se 145, metade de 145 é 72, né? Então, mais um pouquinho pra cima aqui, ó, bem aqui no centro, né? Bem em cima de onde eu escrevi 65 aqui. Se eu pegar exatamente o ponto. Aqui é o meu centro de gravidade. Então, tá vendo que, novamente, o centro de gravidade deu pra fora da figura, certo? Ok, vamos guardar esses dados e vamos partir para a próxima etapa. Beleza, ó, então, eu tenho as coordenadas do centro de gravidade determinado, que dá 67 e 64,2 centímetros, beleza? Esse aqui é a minha coordenada em X e essa aqui é a minha coordenada do centro de gravidade em Y, certo? Bom, o próximo passo é circunscrever o retângulo. Então, retângulo circunscrito. Esse retângulo, ele vai ter dois lados, tá? Um lado, ele vai ser chamado de L1, fictício, né? E o outro, na direção Y, eu vou chamar ele de L2, fictício, beleza? Então, para eu determinar esses lados, eu preciso
das coordenadas de centro de gravidade, que eu vou colocar esse retângulo para igualar a área da minha figura que tem formato de U, certo? Dessa forma aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos determinar os lados aqui do retângulo circunscrito. Então, o meu lado fictício, ele vai ser 2 vezes o comprimento da direção x menos o centro de gravidade em x, tá? Isso aqui, qual é o comprimento em x? É o somatório de todos os comprimentos do lado x. Então, aqui, ó, eu tenho 35 mais 65 mais 35, beleza? Então, esse é o somatório que vai me dar o meu valor de cx. Então, eu tenho 35 mais 65 mais 35. Tudo isso menos a coordenada x do centro de gravidade, que é 67,5. Tá? Então, isso aqui vai me dar o seguinte. Opa, fecha parênteses aqui, né? 35 mais 65 mais 35 menos 67,5 vezes 2. 135 centímetros. O meu segundo comprimento, mesma coisa, tá? Na direção y, vou considerar o comprimento em y menos o centro de gravidade em y. 2 vezes. Qual é o comprimento em y? Eu não tenho muito segredo, porque eu só tenho uma figura 145, tá? Então, é 145 menos o centro de gravidade em y, que é 64,2. Isso aqui vai me dar 161,6, que pode ser 162, tá? Então, essas dimensões que eu acabei de encontrar, elas são referentes ao tamanho que eu vou considerar aqui. Geralmente, a gente considera, acrescenta, na verdade, 2,5 a mais para cada lado. Então, por exemplo, acrescentamos 2,5 centímetros de cada lado. E geralmente a gente arredonda para múltiplo de 5 para cima. Então, e arredondamos para múltiplo de 5 superior, certo? Então, como é 2,5 de cada lado para cima, o meu lado agora de pilar, que eu vou considerar como meu A0, ele vai ser o quê? O meu maior lado aqui, qual que é o maior lado do A0? Né? O L2, né? Nós vamos ter que decidir isso na hora, tá, gente? Porque nem sempre o L1, o L2 vai ser o A0 e o L1 vai ser o B. Então, sempre no A0 aqui eu vou pegar o maior lado, que é o L, agora no caso aqui é o 162, mais 5, porque é o quê? 2,5 para cada lado, tá? Então, eu vou somar 162 mais 5, dá 167. E o meu B0 é o menor lado, que deu 135, também mais 5. Então, eu vou ter 140. Tá? 167 eu ainda posso arredondar ele para cima, porque é sempre para múltiplo de 5, certo? Então, vou colocar aqui 170. Então, meu pilar, ele vai ter 170 por 140. Esse aqui eu não preciso arredondar, porque ele já tá múltiplo de 5, ok? Então, ó, o meu novo pilar de dimensão, tiradas as interferências dessa forma especial, né? Que a forma especial, ela tem em formato de U,
ele vai ter essa dimensão. Agora, o que a gente precisa fazer? Determinar a área da sapata, né? Então, o próximo passo ele segue exatamente igual ao que a gente já fez anteriormente. Só isso aqui que é novo, porque a gente não tinha visto como que faz para criar essa dimensão nova aí de pilar. Então, meu pilar agora tem essa dimensão. A minha tensão admissível é força sobre área, não é mesmo? Onde eu já tenho que a tensão admissível era 0,3 MPa, tá? 0,3 MPa transformado dá 300, certo? A tensão no pilar era 3.000 kN, então 3.000, e eu fico aqui com a área. Se eu jogar para lá, jogar para cá, a área vai dar 3.000 dividido por 300. Aí eu vou ter uma área de 10 metros quadrados. Nós já vimos que, como esse pilar ele deu retangular, eu tenho que encontrar a área, né? Então, a área é A vezes B, né? Ou B vezes L, certo? E 10 metros quadrados, ele é 100.000 centímetros quadrados, beleza? Ok. Sabendo disso aqui, nós podemos criar novamente aquele sisteminha. Então, se o meu pilar ele tem essas dimensões, ó, para fazer um sisteminha, eu posso considerar lado A igual a 170 e lado B igual a 140, certo? A menos B, eu vou ter 170 menos 140. A menos B vai me dar 30. E aí eu vou fazer o sisteminha, já que eu tenho essa verdade, tenho essa verdade também, né? Que 30 centímetros. Então, o meu sistema vai ser que A vezes B é igual a 100.000 centímetros quadrados e que A menos B é igual a 30 centímetros. Resolvendo esse sistema, né, onde eu tenho uma parcela e duas parcelas, eu terei como isolar aqui a princípio, tá? Então, vou isolar a segunda equação. Então, A é igual a 30 mais B, né, isolando a segunda equação. E eu posso jogar a segunda equação na primeira equação. Então, se A é 30 mais B, 30 mais B vezes B é igual a 100.000 centímetros quadrados. Isso na primeira equação. Vou encontrar uma equação de segundo grau aqui, certo? Onde eu vou ter B ao quadrado mais 30B menos 100.000 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau com A, B e C, e eu resolvo por Bhaskara, certo? Então, lá, Bhaskara um H aqui eu acho, mas tudo bem. Por Bhaskara. Então, para eu encontrar o valor de B, B é igual a menos B, né? Mais ou menos raiz de menos 4 AC, tudo isso dividido por 2A. Só para relembrar aí, né? Então, eu tenho que B é menos 30, mais ou menos raiz de menos 4 vezes 1 vezes menos 100.000. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Né? Aqui é 1. Vou encontrar um valor de B e dois valores de B, né?
Então, 400.000 raiz menos 30 mais 301,2 centímetros. A próxima resposta de B vai dar negativo. Eu não vou nem fazer o cálculo aqui que sempre dá, né? Positivo e negativo, tá? Eu vou considerar, então, que o meu lado B, ele vai ter mais ou menos 300 centímetros. Ok? Arredondei aqui. Se o meu lado B tem mais ou menos 300 centímetros, eu posso voltar na equação 2 aqui, ó, para determinar o meu A. Então, A é 30 mais 300, lá na segunda equação. Então, o meu lado A vai ter 330 centímetros. Beleza? Determinamos, então, a área, os lados da minha sapata, com 300 e 330. Então, vamos só verificar, que eu gosto de verificar, para ver se está obedecendo a área que eu calculei lá de 100.000 metros, tá? Então, para uma sapata retangular, 300 vezes 330 vai me dar 99.000 centímetros quadrados. Posso fazer com 99.000 centímetros quadrados? Não, né? A área que eu calculei em função da tensão admissível é 100.000 centímetros quadrados. Então, o que eu vou fazer? 300 vezes 350. Vamos ver quanto vai dar. 105.000 centímetros quadrados. Então, ó, a melhor opção aqui para obedecer a tensão admissível é essa configuração aqui de sapata. Beleza? Então, a gente faz esse processo para chegar em valores próximos e sempre tem que fazer essa verificação, porque, olha, se eu não faço a verificação, eu ia ficar com 1.000 centímetros quadrados a menos do que a tensão admissível exige, certo? Então, vamos desenhar aqui como ficaria a nossa sapata com essas configurações. Eu teria a minha figura lá, né, em formato de U, com o centro de gravidade aqui, ok? Se eu fizer a minha linha guia aqui, ó, uma linha guia, eu consigo encontrar qual é a distância, exatamente o eixo onde eu tenho que colocar o pilar, tá? Então, o pilar, a gente viu que ele ia ter a área, deixa eu só achar aqui, que eu já não sei, 170 por 140, tá? Então, 170 em A, né? 170 dividido por 2 dá 85. Então, eu vou botar 85 para cá e 85 para cá. E o lado B seria 140, né? Então, 70. Com 70 para cá e 70 para cá. Tudo isso alinhado, certo? Então, ó, olha onde vai ficar a minha figura, ela não fica exatamente alinhada, tá? Ela tem que ficar, o centro de gravidade da base da sapata tem que ficar alinhado com o centro de gravidade da figura, tá? Não basta eu colocar a figura exatamente aqui no meio, porque tá vendo? Essas dimensões aqui, ó, são diferentes, mas o que manda aqui é o centro de gravidade, certo? Ok, agora eu posso, então, já que eu tenho alocado o meu pilar, eu posso alocar a sapata, que ficou com um tamanho de 300 por 350. Então, eu vou ter 350
por 300. Lembrando que tô fazendo assim porque essa dimensão aqui é a 0 dividido por 2, tá? E aqui a 0 dividido por 2, e aqui B0 dividido por 2, e aqui B0 dividido por 2, certo? Outra consideração é que antes de começar a fazer a inclinação, eu tenho que dar um espaçamento aqui de mais ou menos 2,5, tá? Eu sempre faço isso aqui. Um espaçamentinho aqui de 2,5. E aí eu posso fazer a descida aqui representativa da inclinação dessa sapata. Ó, que beleza. Então essa aí é a representação e o desenho da sapata para uma figura com um formato em U, certo? Bom, vamos dar continuidade. Eu tinha colocado aqui no slide também, caso vocês queiram usar depois, né? Essa explicação do L, da L1 fictício e do L2, tá? Acrescentar sempre 2,5 de cada lado e prosseguir o dimensionamento normalmente, como a gente faria para as outras sapatas. Outro ponto, dimensionamento de sapatas associadas. Então, quando eu tenho sapatas associadas, eu preciso verificar quais são os pontos de maior carga e o ponto de menor carga, tá? Outra consideração que eu tenho que fazer, se essa sapata não está alinhada, por exemplo, esses pilares estão meio inclinados, tá? A minha sapata tem que obedecer o formato dele, né, de inclinação, tá? Bom, distância entre pilar de menor carga, dependendo de qual desses for, é o que vai mandar, que vai guiar o dimensionamento para a gente conseguir encontrar o centro de gravidade da sapata, tá? Então, o centro de gravidade da sapata, ele sempre vai ser, eu consigo encontrar ele sempre a partir do pilar de menor carga. Então, suponhamos que esse aqui seja o pilar de menor carga, tá? O meu valor de coordenada para encontrar o centro de gravidade da sapata vai partir desse. E eu vou chamar ele de X reação, certo? Então, a distância entre o pilar de menor carga até o centro de gravidade da sapata é o meu X reação. Para eu encontrar o X reação, vai ser maior carga vezes a distância entre um pilar e o outro, tá? Dividida pela somatória de cargas dos pilares. A dimensão mensurável, ela vai ser uma das dimensões da minha sapata. Então, para eu saber a dimensão mensurável, basta eu ter o valor de X reação, né, que é da menor ponto de aplicação da sapata até o centro de gravidade, mais o A, né, relativo ao maior pilar, dividido por 2. A outra dimensão, basta eu saber qual é o valor, né, A vezes B, qual é a área de influência em função da tensão admissível, e eu vou encontrar o outro valor. É importante a gente lembrar que existe, para caso de sapata associada, uma determinada distância, uma proporção que tem que ser obedecida. Então, ó, se tudo esse lado aqui maior eu chamo de A, entre uma sapata e outra tem que ser 3/5 de A, tá? Sobrando, então, para cada lado, 1/5, e a proporção tem que ser sempre essa, beleza? Bom, para eu conseguir encontrar essa distância, basta eu ter o valor essa cota, né, de distância entre esse centro de pilar e esse na direção Y, e esse centro de pilar e esse na direção X.
eu tenho um triângulo retângulo. Aí eu vou ter um cateto oposto e um cateto adjacente, tá? Para eu conseguir encontrar, já que eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente, eu utilizo o quadrado da hipotenusa igual ao somatório dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa está sendo representada por esse 3/5 de A, basta eu substituir aqui para eu conseguir encontrar o valor de A, que é um dos lados da sapata, beleza? Então, para a gente conseguir fazer na prática, mais um exemplinho, que é o exemplo número 5. Bom, um ponto que nós temos que ver que é importante aqui nesse dimensionamento é que o pilar central, já que é um pilar, já que tem uma divisa aqui, ó, nós temos que fazer a seguinte avaliação para saber o formato da sapata aqui, tá? Pilar central, que é esse aqui, tem maior carga do que o pilar de divisa. Então, lembrando que nós temos duas configurações. Quando o pilar central tem maior carga do que o pilar de divisa, a gente tem uma sapata em formato retangular, tá? Onde o x reação vai ser sempre em função do pilar de divisa, tá? A direção dele. Já no pilar, quando eu tenho pilar central menor do que o pilar de divisa, a minha estrutura vai ter formato trapezoidal, onde a minha direção de x reação vai ser sempre em função do pilar central, tá? A outra direção eu chamo de y. Opa, tá, beleza. Bom, voltando aqui para o exercício, então vou colocar aqui pra gente desenvolver. Eu já fiz mais ou menos um croquisinho do que seria o exercício. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a área de influência, a área dessa sapata, para atender esses dois pilares aqui, né? Já que a verificação como sapata isolada não funcionaria. Então a tensão admissível é a carga pela área. Onde tensão admissível aqui, se eu converter, dá 300, né? Já convertido. E agora que é o pulo do gato, essa carga aqui, como os dois pilares estão atuando na mesma sapata, é o somatório das duas cargas, certo? Dividido pela área, que é o que eu quero encontrar. Então, a área vai ser 2.800, né? O somatório aqui, dividido por 300. Se eu fizer esse cálculo, eu vou ter 9,33 metros quadrados de sapata, beleza? Então, vamos lá. Como é pilar de divisa, né? Sapata associada. Pilar central maior, com carga maior do que do pilar de divisa, eu tenho sapata retangular, tá? Então, retangular. Certo? Bom, então a área de sapata retangular é A vezes B. E essa área ela tem que ter 9,33 metros quadrados, que é 93.333 centímetros quadrados. Para eu dar prosseguimento, eu preciso encontrar a distância entre o pilar de menor carga e o centro de gravidade. Então, ó, ligando aqui os dois centros de gravidade dessa configuração aqui, o meu x reação tá mais ou menos aqui, ó. X reação, distância da face externa do pilar de menor carga e o centro de gravidade, beleza? Então, vou colocar aqui, né? Distância entre o pilar de
menor carga e o centro de gravidade, certo? É o meu x reação. Então, x reação, ele vai ser a maior carga nos pilares vezes a distância dividido pelo somatório das cargas dos pilares. Aí, né, maior carga tem 1.300 e 1.500, é 1.500. Distância entre um e outro, aí a gente tem que ver o seguinte, entre centros de gravidade, tá? Então, esse D, ele é aqui, ó, essa distância aqui, ó. Ok? Então, ó, é 250 menos metade de 130, que é o tamanho desse pilar aqui. Então, eu vou 250 menos 130 dividido por 2, ok? Tudo isso ainda dividido pelo somatório das cargas dos pilares, que é 1.300 mais 1.500. Né? Meu x reação. Calculando isso aqui, vai dar 99,1 centímetros. Pode arredondar para 100, tá? Não tem problema, que é muito perto, ok? Arredondando, eu vou encontrar a minha dimensão mensurável. A dimensão mensurável a gente só encontra quando nós estamos calculando sapata retangular de divisa, tá? Em outros casos, a gente, no caso do sapato trapezoidal, por exemplo, a gente tem que verificar aí qual é o próximo passo. Então, dimensão mensurável vai ser o valor do x reação mais A do maior pilar dividido por 2. Então, ó, dimensão mensurável dividido por 2 vai ser o x reação, que é 100, que eu acabei de encontrar. O A do maior pilar, então a maior dimensão do maior pilar, que é 130, tá? O outro pilar tem 100. 130 dividido por 2. Então, se eu fizesse esse cálculo aqui, daria 165 multiplicado por 2, joga pra lá, né? Então, dm aqui vai dar 330 centímetros. Vou sem mostrar pra vocês, desculpa, gente. Então, 100 mais 130 dividido por 2, joga 2 pra lá, multiplica, dm 330, ok? Então, essa é uma das dimensões da sapata. Qual é a outra dimensão? A outra dimensão vai depender do cálculo em função da minha proporção lá em relação ao triângulo retângulo, tá? Então, ó, A vezes B é igual a dimensão mensurável vezes X. Okay? X é a minha outra dimensão. A vezes B, vocês viram que a gente calculou anteriormente lá, que era 93.900, tá até aqui, ó. Então, 93.300 vezes a dimensão mensurável, que é 330, vezes X, outra dimensão. Então, se eu fizer esse cálculo, eu vou ter que a outra dimensão vai dar 2,82 centímetros. Pode arredondar para sempre em 5 em 5, tá? 285 centímetros. Então, eu vou ter uma sapata
retangular de 330 por 285. Porém, eu tenho que ver se essa dimensão cabe na proporção lá de 3/5 de A. Então, peraí. Vamos ver, tá vindo aqui. O triângulo retângulo dos meus dois pilares, ele tem essa dimensão, mais ou menos essa configuração aqui, ó. Tá? Um pilar tá aqui e o outro pilar tá aqui. Esse lado aqui tem 185 centímetros e esse outro aqui tem 75. Essa dimensão aqui, ela tem que ser 3/5 do lado A, que é um dos lados da minha sapata, né? O maior lado da minha sapata. Então, eu preciso determinar qual é o valor de A, para ver se isso aqui, se o valor de A que fica na proporção, se ele cabe com esse 330. Vou comparar ele aqui, tá? Esse 330 representaria o lado A, que é o lado maior, né? Seria 330 por 285. Então, essa aqui é uma verificação que a gente está fazendo em função da proporção dos 3/5, certo? Então, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Beleza? Então, ó, hipotenusa aqui é o 3/5 de A. 3/5 de A ao quadrado é igual a 75 ao quadrado mais 185 ao quadrado. Calculando isso, né, eu tiro a raiz disso aqui, né, vai ser 75 ao quadrado mais 185 ao quadrado. Aí tira a raiz disso, aí multiplica por 5, divide por 3, vai dar 332,7 centímetros. O que isso significa, pessoal? Significa que o lado A tem que ter pelo menos 332,7. E o que a gente tinha encontrado? 330, né? Então, 332,7 é maior, ou 330 é menor do que o A da proporção. Então, não pode ser 330, tem que ser maior do que 332,7. Então, eu vou usar o quê? Alguma coisa arredondada para cima disso aqui, né? Vocês podem pegar 332 e arredondar para cima. Então, vou utilizar aproximadamente, sei lá, 335. Beleza? Como A. Ok, então já que eu vou usar 335 como A, minha nova configuração de sapata vai ser uma sapata retangular de 335 por 285. Ou ainda, né, se quiser arredondar aqui, vai dar 335 por 300, tá? Pode fazer isso. Ou ainda pode diminuir aqui, desde que essa proporção que vocês utilizaram, ela fique dentro da área calculada pela tensão admissível. Então, isso aqui dá o quê? 385, esse aqui dá 95.475, que dá dentro da área da tensão admissível, que é 93, né? 363. E esse aqui é maior ainda, vai dar melhor ainda. Só não esqueçam que quanto maior a área, maior a quantidade de concreto que vocês estão usando, certo? Bom, galera, então se eu tiver que desenhar essa sapata, primeiramente, né, eu vou colocar os pilares aqui, onde eles deveriam estar.
mais ou menos assim, certo? P1, P2. Só não esquecendo que eu tenho uma divisa aqui, né, entre do lado do pilar 1. Então, essa área de sapata calculada não pode ultrapassar a divisa, tá? Então, 300 por 335, né? Sempre eu vou acompanhar o formato, a inclinação da linha, ela sempre vai acompanhar a inclinação do eixo do meu centro de gravidade, né? Que tá por aqui, meu centro de gravidade. Então, a minha inclinação, como essa sapata tem quase quadrado, né? Tem 300 por 335, então ela vai ter uma dimensão um pouquinho grande. Mais ou menos assim, tá? 300 por 335. Beleza? Outra informação importante é que aqui nesse caso eu tinha uma divisa, né? Por isso que a minha sapata ela ficou limitada a esse ponto. E eu tinha pesos de pilares diferentes, né? Esse pilar aqui tinha 1.500 e esse outro pilar aqui tinha 1.300, né? Vou até colocar aqui 1.500 kN e esse aqui tinha 1.300 kN. Então, por isso que é importante, que foi importante a gente achar o ponto do centro de gravidade, porque eu tinha cargas diferentes, né? Dentro desse eixo aqui, caso eu tenha pilares de cargas iguais, o centro de gravidade vai ser exatamente no meio do eixo, aí eu não preciso fazer o cálculo para encontrar ele, tá? Então, não vou precisar do valor da X reação, nem da dimensão mensurável, basta a gente calcular a área pela tensão admissível e considerar aquela proporção de 3/5 de A, e depois a gente utiliza essa mesma proporção para encontrar o lado B, ok? Então, eu só preciso encontrar o X reação para fazer sapata associada, no caso, quando eu tenho duas cargas de pesos diferentes, né, de reações diferentes, ok? É isso aí. Então, vamos para o próximo exercício. Bom, esse aqui eu já tinha passado para vocês, né? Quando eu tenho a carga central maior do que a carga de divisa, o formato da minha sapata será quadrada, né, retangular. E quando a carga do pilar central for menor do que a da divisa, eu vou ter a configuração trapezoidal, tá? Então, agora, eu trouxe um outro exemplo para vocês de cálculo de sapata associada trapezoidal, já que agora o meu exemplo tem peso da pontual aqui no pilar central é menor do que a pontual da divisa, ok? Então, agora a gente vai fazer desenvolvimento desse projeto, que vai acabar resultando em um pilar de trapezoidal, formato trapezoidal. Informação importante a respeito dos pilares das sapatas que geram apoios de pilares com cargas diferenciadas em formato trapezoidal. Para eu encontrar a área, eu preciso saber a área do trapézio, tá? Então, a área do trapézio, só relembrando, é a soma da base maior com a base menor vezes a altura. Aqui eu chamei de ABC, tá? E tudo isso aqui dividido por 2. Assim eu encontrarei a área dessa sapata. Outra informação importante, que também é diferente de quando a gente calcula sapata retangular. O valor de C, que é a altura aqui do trapézio, ele tem que ser menor do que 3 vezes o Y. O que é o Y mesmo? O Y é a distância de uma sapata para outra, menos o valor, na verdade é da sapata aqui da ponta, né, até a face extrema da outra sapata, menos o valor do X reação. Então, o Y é essa diferença aqui, né, da reação em X
para sapata de menor peso, desculpa, e o valor de Y também pode ser traduzido em C, que é a altura do trapézio, dividido por 3, A mais 2 vezes B dividido por AB. Isso tudo derivado da equação da área do trapézio, ok? Bom, então vamos lá ao exemplo 6, né? Vamos prosseguir o dimensionamento. A gente já sabe que o pilar central, já fiz aqui mais ou menos um esqueminha, tá? O pilar central, ele tem carga menor do que o pilar de divisa. Diferente do exemplo que nós fizemos anteriormente, tá? Então, a gente já sabe que o formato dessa sapata aqui vai ser trapezoidal. Beleza? Por conta das cargas que estão sendo aplicadas. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Tensão admissível a gente já sabe. Então, a primeira coisa é verificar a área que esse elemento deve ter, né? Então, força sobre área, a tensão admissível é 300 kN. Isso aqui a gente já fez várias vezes. Como eu estou fazendo sapata associada aqui na força, eu vou somar as duas cargas, então 2.400 mais 2.000, dividido pela área, que é o que nós queremos encontrar neste momento. Então, a área vai ser 4.400 dividido por 300. Isso aqui vai me dar uma área de 14,7 metros quadrados. Ok? Até então, nenhuma novidade. A área, então, se eu fosse fazer A vezes B, seria, né, de 14,17 metros quadrados. E isso aqui me daria 147 centímetros quadrados, ok? Também até aqui, nenhuma novidade. Então, cálculo agora, o próximo é o cálculo da distância entre o pilar menor, de carga menor, né, e o centro de gravidade da sapata. Então, distância entre o pilar de menor carga e o centro de gravidade da sapata. A gente chama essa distância entre o pilar de menor carga e o centro de gravidade da sapata de X reação. Então, meu X reação, ele é a maior carga vezes distância dividido pelo somatório das cargas dos pilares. Então, meu X reação, para essa situação, vai ser a maior carga, eu tenho 2.400 e 2.000. Então, a maior carga é 2.400. A distância aqui, eu tenho que avaliar. Eu tenho 260 entre a face externa do pilar e o centro de gravidade do pilar de menor carga. Então, eu tenho que pegar a distância total menos metade desse centro de gravidade aqui, né? Então, a distância entre um pilar e outro, então 260 menos 30 dividido por 2. Então, é os centros de gravidade entre um e outro. Aqui eu vou ter 260 menos 30 dividido por 2. Dividido por 2.400 mais 2.000. Isso aqui vai me dar 133,6. Eu posso arredondar aí para 133 centímetros para ficar mais fácil da gente calcular, beleza? Ok. Então, a gente assumiu ali, só para fazer o cálculo, que esse pilar ele seria retangular, tá? Mas a gente já sabe que como ele é pilar central menos o divisa, ele é trapezoidal. Então, agora a gente vai começar a calcular já
as distâncias relativas ao pilar trapezoidal. Nesse caso, então, eu preciso verificar qual que é a distância entre a face externa do pilar de maior carga até o centro de gravidade, que é a diferença entre a distância total menos o x reação. Distância entre a face externa do pilar de maior carga até o centro de gravidade. Então, essa distância da face externa do pilar de maior carga a gente vai chamar de y, certo? Até posso colocar aqui no meu desenho que essa distância aqui, né, entre a face externa do pilar de maior carga e o centro de gravidade, que vai ser aqui, é y, beleza? Então, y vai ser igual à distância total menos o x reação. Distância total aqui é 260, menos o x reação que a gente acabou de calcular, que deu 133. Então, aqui eu vou ter 127 centímetros do centro de gravidade até o pilar de maior carga. Ok? Bom, então, para a forma trapezoidal, a altura C tem que ser menor do que 3 vezes o valor da distância entre a face externa do pilar de maior carga e o centro de gravidade, que é y. Então, a minha altura de pilar tem que ser 3 vezes o que eu acabei de calcular, 127. Né? Isso aqui vai me dar 381. Quer dizer que o meu C, a altura do trapézio, né? Só lembrando aqui, o que eu vou calcular agora, essa altura C, né? P, tá? Tem que ser menor que 381. Então, você precisa adotar um valor para C, que esteja dentro dessa verdade. Então, eu vou adotar C igual, sei lá, 380, 370, vou colocar 360, só para garantir, tá? Em algum momento, se a gente chegar em um valor de C que não der certo no cálculo, a gente vem aqui e muda ele. Então, eu adotei aqui 360. A área do trapézio, qual que é? A área do trapézio, ela é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, certo? Então, o valor da área que eu tenho que chegar é exatamente ao valor que eu encontrei pela tensão admissível, de 147.000 centímetros quadrados, certo? Ok. O que eu tenho que achar aqui? O valor da minha... do somatório da base maior com a base menor, para eu poder utilizar ele na outra equação de y e aí conseguir criar um sisteminha e determinar as dimensões da minha figura, tá? Então, aqui, ó, isolo A mais B. Quando eu isolo A mais B, né, eu passo C dividindo, né, o valor de C eu adotei como sendo 360, então vai ser 147.000 dividido, adotei C como 360 e passo 2 para lá multiplicando. Então, A mais B vai me dar mais ou menos, né, 816, posso arredondar sempre para cima, ou sei lá, vocês vão arredondar aí de acordo com o número que estiver mais próximo, tá? Então, arredondando aí, eu vou chegar que o somatório de A mais B é 870. Eu também tenho uma outra afirmativa, eu sei que, nós sabemos também, que derivada da equação da área do trapézio
eu consigo também encontrar y, onde y é c dividido por 3 vezes a mais 2b dividido por a mais b. Se eu tenho esse valor de a mais b, tenho o valor de c, vou conseguir achar, e também tenho y, consigo achar o valor só de b, tá? Porque se eu pegar isso aqui e tirar pra fora, a mais 2b, vai ser assim, né? a mais b. Esse valor aqui eu tenho, né? Substituo na equação, então, para encontrar o y, a gente já determinou que é 127, né? Vou só colocar para cá para não judiar. Está, foi. 127. O c a gente adotou que é 360. Aí eu substituo a mais b por 817. Vai sobrar um bzinho ali para fora, né? Dividido por a mais b, que é 817. Isolando isso aqui, eu encontro que b vai dar 46,67 centímetros. Posso arredondar, tá? Dá 47 centímetros, para ficar mais fácil da pessoa executar na obra. Porém, pessoal, existe uma única regra de dimensão, que é a regra do tamanho, né? Então, não posso, na verdade, ter fundações com dimensão menor do que 60 centímetros. Então, 47 centímetros é não ok. Se a dimensão mínima é 60, dimensão mínima é 60 centímetros. Então, 47 centímetros é não ok. Poxa, como é que eu vou corrigir isso? Quando eu aumento o valor de C, quanto maior o valor de C, menor é o valor de B. Então, quanto menor C, maior B, certo? Indiretamente proporcional. Então, diminuindo C, eu aumento B. Vou admitir, então, outro valor. Adotar um C menor ainda do que 360. Né? Vou diminuir para 330, certo? Então, vou fazer o cálculo novamente, adotando que C é 330. Vamos lá, então, novamente pela área do trapézio. A área do trapézio vai ser A mais B dividido por 2, que multiplica C, isso aqui tem que ser 147.000 centímetros quadrados. Eu isolo A mais B. E vou ter 147, que multiplica 2, e o C agora aqui não é mais 360, é 330, beleza? Então, com o C de 330, A mais B vai ser mais ou menos 891 centímetros, certo? Agora eu vou lá e substituo novamente na equação de Y. Então, 127, que é o Y, tem que ser igual a 330 dividido por 3, abre parênteses, 891, mais B dividido por 891. É a mesma equação que nós usamos anteriormente, por isso que eu não repeti ela aqui, tá, gente? Isolando B, a gente chega um valor de B de 141,67. Posso arredondar para 140, sempre múltiplo de 5, ok? 140 é maior que 60 centímetros, então nesse valor aqui tá ok, não preciso mudar, certo? Então, já que B está dentro dos conformes, B é a minha dimensão aceitável, C é a outra dimensão, e só vai ficar faltando, então, eu assumir o valor de A. E como que eu encontro A?
A mais B é igual a 891. B é 140. Fazendo essa subtração aqui, eu chego em que A é mais ou menos 750 e também está dentro do permitido, né, menor do que 60 centímetros. Então, a minha figura vai ter essas dimensões. Onde, vou desenhar aqui do lado, né? O formato da minha sapata. Eu vou ter um pilar aqui e o outro quadradinho tá alinhado com ele, tá? Para facilitar. Então, eu tenho... Vou colocar base A de 750. A base, a altura do trapézio é 330, então eu venho aqui e marco 330. E a base menor é 140, aí eu tenho que jogar 70 para cá, 70 para cá, certo? 140. E fico com o formato final da minha sapata trapezoidal de divisa, certo? Tá aí mais um exercício para vocês resolvido. Bom, pessoal, então o último tópico de mensuramento de fundações superficiais é as sapatas alavancadas. Então, quando a gente vai precisar utilizar essa sapata alavancada? Quando eu tiver pilares de sapata com divisa, né? E em casos onde eu tenho grande problema de momento fletor atuando neste ponto. Então, duas soluções. Uma é fazer a sapata associada, a transmissão de forças, ou a sapata alavancada. No caso de sapata alavancada, eu tenho que me atentar para dois pontos aqui, principais, né? Que são o ponto A, né? A minha sapata de divisa, ela sempre vai ter dimensões A e B, e a dimensão A, como sendo a maior dimensão, ela sempre vai ser 2 vezes a dimensão B, tá? Então, aqui a gente já pode perceber que a sapata de divisa vai ter um formato retangular, beleza? A principal característica de uma sapata de divisa é a distância do centro de gravidade para o pilar para o centro de gravidade da sapata. Então, quando eu coloco uma sapata de divisa, vai gerar essa excentricidade, que é esse afastamento da carga aplicada ao centro de gravidade, né? Então, a carga está sendo aplicada aqui no pilar 1, mas devido à distância que ela tem do centro de gravidade da sapata, é gerado aí um momento fletor, e é por isso que a gente tem que fazer essa compensação aí por conta, utilizando a alavanca, tá? Bom, a distância entre o centro das sapatas vai ser calculado entre a distância entre pilares menos o valor da excentricidade, certo? A distância entre pilares eu vou chamar de L. Bom, outra consideração. Para os pilares de divisa, no pilar que estiver localizado na divisa, a diferença de carga do pilar vai ser calculada pela a variação da carga, né? Vai ser calculada pelo valor da carga que está sendo aplicada no pilar, vezes a excentricidade, dividido aí pelo valor do D. Vai ser gerada uma reação nesse ponto, nesse pilar de divisa, tá? A reação, ela vai ser o valor da carga que está sendo aplicada, mais a diferença de carga, a variação da carga na divisa, o somatório das cargas, né? E aí a gente pode calcular a área final da divisa simplesmente dividindo a reação pela tensão admissível do solo, né? Então, a área vai ser força pela tensão admissível, né? Tensão admissível, na verdade, é força pela área, eu só alterei aquela equação inicial da tensão admissível, é a mesma linha de pensamento, beleza? Se eu conseguir encontrar o valor, se eu sei, na verdade, o valor da área final do pilar de divisa,
eu sei que é uma sapata retangular, né? Que é A vezes B, e que A é igual a 2 vezes B, então eu consigo encontrar as dimensões desse pilar de divisa aqui. No caso do pilar central, eu vai haver a variação da carga por meio da subtração da carga que está sendo aplicada no pilar central menos metade da variação do pilar de divisa. Porque lá no pilar central vai receber somente metade da variação, tá? Opa. A área final da sapata, ela vai ser calculada por meio da variação da carga aplicada no pilar central pela tensão admissível, que também vai ser aquela equaçãozinha de tensão admissível já dadas as devidas, jogada para lá, jogada para cá, né? Alterada devidamente. Primeiramente, eu considero que o pilar central é quadrado, tá? Se não for quadrado, a gente vai fazer as mesmas avaliações de determinação de sapata como nós faríamos para uma sapata isolada normal, tá? Aqui, para simplificar, eu vou assumir que ele é quadrado e tiro aí a raiz da área para determinar as dimensões, tá? E, por último, o nosso exemplo 7, nós vamos fazer aí, então, o projeto dessa sapata por sapata alavancada. Então, aqui, novamente, eu tenho uma divisa. Diferente da sapata associada, que ela pode ser aplicada em divisa ou em situações onde não tem divisa, a alavanca, ela só é aplicada em situação de divisa, tá? Eu falei que elas funcionam da mesma forma, mas a alavanca só é aplicada quando há a divisa, a transmissão de carga de pilar da divisa para o pilar central, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, um pilar na divisa de 1.500 por 20 por 50 e tem um outro, uma carga menorzinha aqui de 30 por 30 quadrado. Eles não estão alinhados desta vez, ok? Então, vamos lá. Bom, então, aqui eu já tenho mais ou menos um croquis. O meu exemplo 7. Eu vou iniciar fazendo os cálculos para o pilar de divisa. A primeira coisa que a gente tem que ver é que o formato da sapata do pilar de divisa vai sempre acompanhar a linha base da viga de referência que vai transferir a carga aqui para o pilar número 2, tá? Então, a viga, como ela não está alinhada, os pilares não estão alinhados, provavelmente o formato dessa sapata aqui de divisa não vai ser um retângulo a 90 graus, tá? Já esse aqui, diz que é o meu pilar de centro, não importa muito, ele sempre vai acompanhar o formato do próprio pilar. Só esse aqui que vai ter que acompanhar o formato da viga, tá? Então, primeiro eu vou começar avaliando o pilar de divisa. Para o pilar de divisa, primeiro a gente vai começar avaliando a área que ele tem que ter, né, daquele mesmo modo. Tensão é força sobre área. A minha tensão admissível para esse exemplo aqui também é 0,3 MPa, tá? Tensão admissível. Então, aqui eu vou ter 300 kN, né? A carga, como diferente da sapata associada, nesse caso aqui, eu tô fazendo sapatas isoladas com uma viga no meio, tá? De transmissão de carga. Então, o valor da carga aqui vai ser somente o valor do pilar que eu tô avaliando, que no caso é o de divisa, que tem 1.500 kN. A área, então, vai ser 1.500 dividido por 300, onde eu vou ter uma área de 5 metros quadrados, ok? Bom, sapatas isoladas, aqui eu tenho uma forma retangular, então a área dessa sapata vai ser A vezes B, certo? Porque o meu pilar é retangular, e a área é 5 metros quadrados, ou 50.000 centímetros quadrados. Beleza? Até aqui, nenhuma novidade. Basicamente, o que a gente faria anteriormente seria isso mesmo, tá? E
agora a gente vai partir o processo de sapata alavancada mesmo. Na sapata de divisa, o lado da sapata, que eu vou chamar de A, ele é 2 vezes B, né? Igual a teoria que eu passei para vocês anteriormente. Então, se A é igual a 2 vezes B, A vezes B vai ser o quê? 2 vezes B vezes B, certo? E isso aqui vai ser 50.000 centímetros quadrados, ok? Aqui eu consigo achar o valor de B. B vai dar mais ou menos 158,1, que eu posso arredondar para 160 centímetros. Oh, desculpa, pessoal, estava cortando. B vai dar 158,1, que eu posso arredondar para 160 centímetros. Certo, achei um dos lados da minha sapata. Sempre eu vou verificar se esse lado ele atende a dimensão mínima, né? É maior do que 60 centímetros, então tá ok. Um dos lados da sapata de divisa, então, vai ser 160 centímetros. Fechou. Agora, eu preciso achar a excentricidade que vai ser gerada no pilar de divisa. Então, a excentricidade ela é calculada por meio do B, que eu acabei de calcular, né? Menos P, dividido por 2. O que é esse P aqui? O P, ele é a dimensão do pilar na direção da excentricidade. Então, olhando aqui novamente para o meu exemplo, ó. Se eu pegar esse pilar aqui e fazer um zoom dele, perdão, e olhar ele em zoom, aqui, o centro de gravidade do pilar está aqui, certo? Esse lado aqui é 20 e esse lado aqui é 50. Como eu estou recuando a minha sapata para o lado, a divisa dele está aqui, né? Desse lado aqui do pilar, a excentricidade, nesse caso, em relação ao centro de gravidade da sapata, ela vai ser nessa direção, certo? Então, tá na direção X. Quando eu pergunto qual é a dimensão do pilar na direção da excentricidade, qual é a dimensão do pilar na mesma direção. Então, se a excentricidade está aqui, a dimensão do pilar é 20 que eu tenho que usar naquela equação, beleza? Então, P vai ser 20. Então, B eu acabei de achar que é 160, 20, que é P, e 2. Então, P é a dimensão do pilar na direção da excentricidade, ok? Essa conta aqui vai me dar o valor da excentricidade, mais ou menos 70 centímetros, beleza? Bom, depois disso, a gente pode determinar a distância entre centros de sapata. Então, distância entre o centro das sapatas. A distância entre o centro das sapatas eu vou chamar de D, tá? E D nada mais é do que o comprimento total entre pilares menos a excentricidade. Então, lá no rascunho está apresentado que o valor do comprimento entre uma sapata e outra, né, olhando aqui esse rascunho, um pilar e outro, é 500. Então, L é igual a 500. Vou até por aqui, que L é 500. 500 menos o valor da excentricidade que eu acabei de achar, eu vou achar aqui a distância entre centros da sapata dá 430 centímetros. Ok, aí já posso partir para o cálculo da variação da carga que vou chamar de delta, né?
e delta carga, variação da carga, e nesse caso aqui é do pilar de divisa, vou chamar de PD, ok? Então, eu vou ter a carga vezes a excentricidade dividido pela distância entre centros da sapata. Todos esses valores eu tenho, eu consigo calcular. A carga é a carga do pilar de divisa, que é 1.500. A excentricidade é 70 e o distância entre centros eu já achei que é 430. Isso tudo vai me dar mais 244,1. Posso arredondar para 245 kN. Beleza? Arredondado. Calculada a variação da carga, posso calcular a reação, que a partir da reação é onde eu vou calcular a área final dessa sapata de divisa. Então, a reação, ela é o valor da carga do pilar mais o delta de carga do pilar de divisa. Então, o somatório de cargas devido à presença da alavanca. Tá? Então, aqui eu tenho a carga, que é 1.500, mais a variação, que é 245. Vai me dar que a reação é 1.745 kN. Com isso aqui, né, a gente sabe que a tensão admissível é força dividido pela área. Então, se eu tenho eu já tenho a área do pilar de divisa, desculpa, é o que eu quero achar, né? A área final. A área, nesse caso, né, do pilar de divisa, PD, vai ser a reação dividido, reação, P é a mesma coisa, né? Força e reação, pela tensão admissível. Então, para eu achar a área do pilar de divisa, é só eu dividir 1.745 pela tensão admissível, que é 300. E vai me dar aqui que a área desse pilar é de 5,82 metros quadrados. A área dessa sapata, desculpa, gente. Certo? Então, com essa área aí, eu sei como encontrar a outra dimensão do pilar que falta, né? Porque eu encontrei que uma dimensão da sapata é 160. Se a área do pilar de divisa é A vezes B, e essa área aqui é 5,82 metros quadrados, ou que o valor de B eu já encontrei 160 centímetros quadrados, para eu achar A, basta eu substituir o valor de B e transformar isso aqui em centímetros, 58.200 centímetros quadrados, ok? Aí eu consigo achar o valor de A, que dá 363,7. Posso arredondar também para 365 centímetros. Show! Achei as duas dimensões do pilar da sapata, que corresponde ao pilar de divisa. Isso para o pilar de divisa. Agora, então, a gente vai verificar as dimensões para o pilar central. Então, para o pilar central, então, para o pilar central, eu vou partir direto para o cálculo da variação de carga. Então, variação da carga, variação da carga do pilar central, ok? Vai ser a diferença da carga existente no pilar menos o delta do pilar de divisa, metade dele. Então, aqui vai haver um alívio na carga no pilar central, ok? Porque eu estou subtraindo. Ok, então isso aqui, ó, a carga do pilar central é 1.000, o delta do pilar de divisa, a gente viu que era 245 kN, então o meu delta do pilar central vai me dar 877,5, posso arredondar também, kN, certo? Então,
o fim, posso calcular a área final da sapata para o pilar central. Então, a área final da sapata para o pilar central também vai ser calculada em função da tensão admissível. Só que o valor que eu tenho que colocar como força, né, tensão admissível é igual a força sobre área, e eu quero encontrar agora a área do pilar central. Vou utilizar a tensão aqui agora como sendo o delta do pilar central, o alívio que eu vou utilizar, que foi gerado na minha sapata, tá? Tudo isso dividido pela tensão admissível. Esta área, substituindo, acabei de calcular aqui que é 888 e a tensão admissível é 300. Vou chegar no valor de área para este pilar central de 2,96 metros quadrados. Calcular. E aí, como esse pilar central, a gente viu que ele é quadrado, o pilar central, né? Mas, se ele for retangular, a gente vai partir do mesmo princípio, né? Que A vezes B é igual à área que eu estou calculando, beleza? Bom, então, como o pilar central ele é quadrado, eu posso usar essa área aqui quadrada para conseguir achar as dimensões da sapata. Então, ou é A ao quadrado ou B ao quadrado. Eu vou usar A ao quadrado, é igual, já transformar aqui em centímetro quadrado, né? 29.600 centímetros quadrados. Eu consigo achar o valor da dimensão A, 172 centímetros, ou posso arredondar para sempre em dígitos de 5. Então, como é quadrado, vai ficar 175 por 175. Fechou? Então, daí já posso desenhar, né? Eu já tenho os valores, já posso partir para o desenho. Então, a representação gráfica dessa situação, vou ter aqui a minha divisa, o meu pilar de divisa, aí o meu pilar quadradinho não está centralizado, tá? Eu tenho do centro de gravidade até esse a linha da minha viga de equilíbrio, vou chamar ela aqui, eu tenho uma viga de equilíbrio, e a minha sapata para o pilar quadrado vai ter dimensão de 175 por 175, ela vai acompanhar o formato do pilar, mas a sapata do pilar de divisa tem que acompanhar a inclinação da viga de equilíbrio. Então, ó, os lados da sapata da viga de divisa, da sapata de divisa, que tem dimensão 160 por 365, fica com essa carinha aqui, ok? E aí eu posso desenhar aí a minha viga de equilíbrio. Essa configuração. E aí nós temos o desenho da nossa sapata alavanca. Né? Vou colocar uma observação aqui que esse lado da sapata de divisa tem que ser paralelo à viga de equilíbrio. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos os processos de desenvolvimento dos exercícios. Caso surja alguma dúvida, é só mandar mensagem que a Pro responde assim que possível, tá bom? Beijos, bom estudo!